Olá, sétimo ano! Essa aula é de Geografia Geral. A gente vai dar início à utilização do material que vocês acabaram de receber, que é o caderno base da REME, volume 3. Esse caderno ele foi produzido, ele foi impresso, encadernado pela Secretaria Municipal da Educação, a CEMED, e foi entregue nas escolas e vocês receberam ele. Só para vocês verem de qual material a gente está falando, é esse aqui, que tem essa capa, ok? Caderno base da REME, volume 3. Vamos lá para a parte de Geografia Geral. Essas atividades iniciais aqui do caderno de atividades, volume 3, vai trazer um conteúdo e um tema que a gente chama na geografia de demografia. O que é a demografia? A demografia estuda tudo que está relacionado à população, seja dados de quantas pessoas nasceram, quantas morreram, quantas estão trabalhando, quantas estão estudando. São N motivos e temas que pode ser estudado a respeito da população. Então, esses dados, eles são adquiridos às vezes por pesquisas, por órgãos. A gente tem no Brasil o IBGE, que faz esse papel de, de trazer os dados aí. Bom, vamos iniciar então por esse texto aqui, que ele é um texto que vai contextualizar aqui as questões 1 e 2. Esse texto, ele fala um pouquinho da formação populacional da Amazônia, na região da Amazônia, e traz aqui o contexto de três povos, né, específicos. O índio, tribal, a população urbanizada e os índios genéricos. Então, o índio tribal seria aquele que tem suas características tradicionais, né? Bem forte, carrega essas características e vivem, né, do modo tradicional ainda. Mas esse texto não é de agora, tá, gente? É um texto contando uma história que já foi, não é atual. É um texto aqui do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, um livro, né? A outra população é a população urbanizada, né? Uma população diferente, heterogênea de diferença. Então, tem uma multiplicidade de características nessa população. E os índios genéricos já são, eles estão determinando o tipo de indígena que já mudou um pouco das suas características tradicionais, trazendo outras características de povos que eles tiveram contato e etc. Então, a partir da leitura, façam a leitura do texto para que vocês possam entender essa questão da populacional, que isso aqui traz um retrato da Amazônia, mas que a gente for pensar para o Brasil, é aquela palavrinha que eu já comentei com vocês em outra aula, que é a miscigenação. Nós brasileiros somos formados a partir da miscigenação, que é a mistura de povos, né? E esse texto do Darcy Ribeiro, ele fala muito sobre isso. Então, façam a leitura lá para poder responder a questão 1. Na questão 2, além do texto, vocês vão estar fazendo análise aqui dessa obra de arte, que é Operários, da Társila do Amaral. Em outra aula de geografia regional, eu já fiz o comentário dessa obra de arte. Eu vou deixar lá nos comentários da nossa aula o link para quem quiser fazer uma retomada ou quem não assistiu ainda a aula, que eu falo bastante detalhes dessa obra de arte. De forma geral, aqui nesse momento, a gente pode pensar que, por mais que a artista quis retratar as feições bem parecidas, de forma bem parecida das pessoas, uma feição triste ou cansada, né? Mas a gente pode perceber a multiplicidade, né, aqui de características, né, das pessoas diferentes umas das outras, né?
Então é difícil determinar quem é o brasileiro aqui, porque o brasileiro ele tem isso, né? Por conta da miscigenação, ter características bem diferentes. Então, a partir da análise aí, e aí quem quiser retomar a outra aula para poder estar respondendo a questão. Sobre as questões 3, 4 e 5, vai estar sendo comentado a questão da densidade demográfica. Então, existem duas formas da gente ter o quantitativo de pessoas de um determinado espaço. As duas formas poderiam ser relacionada à população total, que é chamado também de população absoluta, também é utilizado esse termo. Ou a gente pode, a partir dessa ideia da densidade demográfica. Qual que é a diferença? Quando a gente está falando de população total, a gente está falando de todas as pessoas que estão ali, não importa o espaço, importa só o número de pessoas que tem no Brasil, por exemplo, ou que tem no Mato Grosso do Sul, ou que tem em Campo Grande. Quando a gente está falando de densidade demográfica, a gente está trazendo esse número da população relacionado à área, o espaço daquele lugar. Então aí a gente consegue entender o quanto de espaço por pessoa tem. Então a gente consegue determinar se aquele lugar é povoado. Então, se um espaço, pelo seu tamanho espacial, se aquele lugar ele tem um quantitativo de pessoas que torna ele povoado ou não, né? Muito ou pouco povoado. Já quando a gente está falando de população total, a gente vai chamar o lugar, se é um lugar que tem muitas pessoas, de um lugar populoso, ou pouco populoso, né? Se não tiver um quantitativo bom de pessoas. E como que a gente faz esse cálculo aqui de densidade demográfica? Então tem aqui uma fórmula para fazer esse cálculo. Então aqui, ó, densidade populacional vai ser igual população total dividido pela área. Bem simples, né? É só uma conta de divisão aí para conseguir isso. O que interfere? Quais fatores que interferem aí nas taxas de densidade demográfica? Ou de aumentar ou de diminuir o número de pessoas aí em um determinado espaço? Então, o clima, ele pode ser um fator determinante. Então, se o lugar tem climas elevados ou de climas muito frios, né? Isso pode influenciar ali na densidade demográfica, no quantitativo de pessoas que vai morar. A urbanização, então, é esse processo que aconteceu nos espaços, que agora nós chamamos de cidades, e o processo de urbanização faz com que seja um chamativo, né, das pessoas vindo. Então, aqui, ó, a urbanização está interligada aqui com a concentração de infraestruturas, né? Então, a gente vai ter presença de escolas, hospitais, às vezes as pessoas procuram isso, né? Então, a saída do campo para a cidade teve, né, no chamado êxodo rural, esse processo de busca, né, por infraestrutura, também questão de oferta de postos de trabalho, tem relação aqui com urbanização. Oferta de terras férteis, então, tendo um lugar que tenha essa característica de ter um solo, né, de terras férteis para plantio é muito importante, porque nós precisamos nos alimentar, né? Precisamos comer, algo essencial da vida humana. Processo histórico de ocupação do território, então, no Brasil, por exemplo, o processo de ocupação, já os indígenas, os povos tradicionais já estavam aqui, mas os que chegaram, os colonizadores, eles chegaram pelo mar, né? Então chegaram pelo litoral. Então isso faz com que o espaço onde a maior concentração populacional no Brasil até hoje é próximo do litoral, por conta desse processo histórico, né? Regime de distribuição de chuvas é muito importante, porque dependendo do lugar, se não há chuva, né, não há presença de água, que é outro elemento essencial para a vida humana, não tem como viver, né? A questão de guerras, que faz com que muitas pessoas migrem por conta disso, quando sentem que a sua vida
de alguma forma está sendo colocada em xeque, né? Então precisa migrar. Aí a gente tem um acontecimento mundial que é chamado de refugiados, né? Epidemias por conta de doenças também as pessoas podem migrar, entre outras questões também que podem ser motivos, que pode ser motivo para migração. Então, nas questões, aqui nessa questão 3, vocês vão aplicar a fórmula de fazer o cálculo da densidade demográfica. Então, vocês vão pegar a população total dividido pela área. Então, esse número aqui da população do Brasil dividido pela área. Então, aí vocês vão encontrar a resposta. A partir disso, é possível pensar que o Brasil ele é um país populoso? O número da população é bem grande? A gente pode pensar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é populoso e é povoado? A área do Brasil, a população que tem, consegue ocupar toda a área do Brasil? Então, será que é ou não é? É uma questão a se pensar. Então, a partir desse cálculo, vocês podem pensar se isso é possível ou não aqui na questão 4. E na questão 5, a respeito do que está, quais processos aqui, quais questões dessas aqui influenciaram aí na densidade demográfica do Brasil. Então é isso, pessoal. Essas são as atividades dessa semana. Então, espero que o vídeo ajude. Qualquer dúvida, comenta lá na pauta da aula e até a próxima. Tchau!